Boa noite, meu nome é Johnny, eu tô aqui com o Bruno. A gente vai fazer o react do subprojeto 3 do grupo 2. Nós somos o grupo 5. Boa tarde, meu nome é Luiz Eduardo e junto com o Lucas Gabriel nós vamos apresentar o subprojeto 3 de Controle de Sistemas Lineares 2, ministrado pelo professor Dr. José Dolores Vergara no semestre corrido 2 de 2021 da TFPR Toledo. A modelagem no espaço de estados, ela relaciona estados derivados com seus estados normais, onde nós temos A, que é uma matriz de estados, e B, que é uma matriz de entrada, sendo U a entrada do sistema. E ele é complementado por uma saída Y, com C chamada matriz de saída e D a matriz de transmissão direta. A partir de um sistema dinâmico, nós utilizamos IDO para modelar ele, como, por exemplo, modelar o comportamento de massa e mola, sendo x a distância. Sabemos que a velocidade, então, é a derivada da distância e a aceleração é a derivada segunda da distância. Considerando K a constante da mola R, resistência à velocidade, e M a massa do objeto, nós podemos definir a força como Kx, Rv mais massa e aceleração, né? Transformando em uma ideia para as equações que a gente viu antes, nós temos que o x é normal, né? A velocidade é a derivada primeira de x e a aceleração é a derivada segunda de x. Por fim, para compreender a equação do espaço de estados, nós temos que isolar a maior derivada, então o x, duas linhas aqui. Depois, com a EDO colocada aqui, nós separamos cada termo e montamos a modelagem do espaço de estados, em que, sendo esse vetor a derivada desse, né, como a gente pode ver aqui embaixo como exemplo, nós precisamos resolver essa igualdade. Então, x duas linhas, ele é menos k sobre m, aqui, vezes x, e menos rm sobre, vezes x', aqui. Mas 1 sobre mf. E, para completar as linhas que faltaram, a gente tem que respeitar a igualdade, então fica que x' é igual a x'. A transformação por similaridade, ela altera o modelo, mas mantém as características. Então, aqui, alterando de x para z, por exemplo, nós temos a matriz de transformação P, que é a relação entre x e z. Então, substituindo x ponto por pz ponto e etc., cada x por essa equação. Isolando depois o z ponto aqui, nós chegamos nessa equação onde A1, B1 e C1 é dada por essas constantes para simplificar a equação. O mantendo suas características significa que ele vai continuar com os mesmos polos. Então, no espaço de estados identificados como autovalores, esses polos, mas nem todos os autovalores serão polos, porque pode haver cancelamento com zero. O número de autovalores é a ordem da matriz quadrada, e as raízes dessa equação do determinante de esse lambda sendo os autovalores identidade menos a matriz A são os autovalores. É possível da função de transferência encontrar um modelo no espaço de estados. Uma função de transferência ela pode ser dada como fatorada, como um polinômio ou em frações parciais. O mesmo serve para espaço de estados, em que nós temos diferentes representações, como, por exemplo, esse modelo cascata, que nós temos aqui na diagonal principal os polos ou os autovalores, né, da equação, e aqui no último nós temos o ganho na terceira posição. Em y sempre será qual variável nós queremos observar, e aqui na frente o vetor que seleciona elas. Em variáveis de fase, nós temos em forma de polinômio, aqui de trás para frente, né, 24, 26, 9, e o ganho aqui colocado de novo na última posição. E em paralelo, que são as frações parciais, nós temos aqui menos 2, menos 3, menos 4, que são os valores da fração parcial, e aqui na direita o ganho, né, para cada uma, e embaixo novamente a seleção da variável. A transformação de espaço de estados para uma função de transferência, nós podemos fazer por Laplace, então, fazendo transformada da equação, nós obtemos essa, e do complemento, né, de saída, nós temos essa aqui. Substituindo aqui, né, isolando o x de s, substituindo na equação de y, nós conseguimos depois o y sobre a entrada, que seria a função de transferência, nós chegamos nessa equação, onde esse i é a matriz de identidade, e para obter essa inversa, nós fazemos um subdeterminante vezes o adjunto da matriz, né, que no caso seria essa matriz total. Como exemplo, nós temos o que foi comentado antes, em que o g de s é dado por essa equação. Substituindo todos os valores que a gente tem e multiplicando o s pela identidade, a gente tem isso aqui. Depois, multiplicando, fazendo a inversa dessas duas, né, somando, fazendo a inversa, nós temos isso, e multiplicando todos os valores finais, nós chegamos nessa função de transferência.
Agora, para dar continuidade, o Lucas vai falar sobre a solução de uma Então vou equação pausar no aqui um espaço. pouco. A parte da solução de espaço de estados ficou bem explicadinha. Acho que foi quase tudo Também achei. que eu abordei também na nossa apresentação. Só que os meninos aqui já tinham assistido uns vídeos deles, eles conseguem explicar bem resumidinho e ficou bem legal. Só questão do exemplo que eles deram, né? Foi o mesmo exemplo que o professor passou, mas do resto tá tranquilo. Bruno? É isso daí. Beleza, vou continuar. Estados. Então, agora falando da solução, primeiramente falando da EDO homogênea, em que ela desconsidera a entrada. Então, para o caso escalar, a gente tem essa equaçãozinha. Então, representando o x como uma somatória de constantes com um t até na n, e a derivada desse x sendo essa fórmula, unindo as duas, substituindo nessa de cima e fazendo as associações necessárias, a gente consegue chegar numa fórmula de x de t, sendo essa soma de exponenciais aqui multiplicado por um b0. E por Taylor, a gente sabe que esse somatório ele pode ser substituído por Euler na x, sendo o nosso x a t, e considerando esse b0 como nossa condição inicial, a gente consegue chegar que x de t é igual a Euler na at vezes a condição inicial. Então, agora para o caso matricial, a única coisa que muda é que esse A agora é uma matriz, e também para o x de t vai ser a mesma mudança, que esse A aqui do Euler agora vai ser considerado matriz. E por Laplace, a gente confirma isso, em que a gente tem a nossa fórmula, a gente aplica a transformada de Laplace, isola o x de s, e depois aplica a inversa de Laplace e chega na mesma equação que a gente chegou ali anteriormente. E por conveniência, a gente chama esse Euler na AT de matriz de transição, que é esse φt. Então temos essas igualdades aqui. E a gente tem que, se essa matriz A for diagonal, nós teremos esse modelo de φ de t aqui, em que teremos na diagonal principal o Euler elevado aos altos valores. Então aqui um exemplo é para obter a matriz de transformação dessa formulinha aqui, com a matriz A sendo essa aqui. Então, primeiramente, com essa fórmula, a gente substitui e vai fazendo passo a passo. Primeiro faz essa soma da identidade com a matriz A, depois aplicamos a inversa através daquela formulinha que a gente já viu, e resulta nessa equação aqui. Então, realizando a multiplicação, a gente chega nessa matriz, e agora só falta aplicar a inversa de Laplace. Então, aplicando essa propriedade, a gente chega nesse φ de t, que é a nossa matriz de transformação. Então, agora para a EDO não homogênea, que é considerando a entrada. E, primeiramente, novamente, para o caso escalar, que é a mesma fórmula agora considerando esse BU, que seria a entrada. Então, para simplificar, a gente multiplica tudo por E na AT menos AT. Essa primeira parte ela é igual à derivada de Euler na menos AT. Então, a partir disso, a gente consegue passar essa derivada como integral, e depois, isolando o x de t, a gente obtém essa fórmula para esse caso não homogêneo, em que a primeira parte é exatamente o que a gente viu primeiramente, que é a resposta à condição inicial, e agora tem um complemento da parte que é a resposta à entrada U, no caso. Então, para o caso matricial, é a mesma ideia, agora sendo esses coeficientes multiplicando aqui, sendo matrizes, então vai ser o mesmo x de t, só tendo essa mudança. Então, a gente vai ter essa matriz de transição aqui, e depois a matriz de transição deslocada, que é a parte da entrada. Então, só para ter a confirmação por Laplace, então temos a fórmula, aplicamos o Laplace, isolamos o x de s, aplicamos a inversa, e novamente a gente obtém a mesma fórmula vista no slide anterior. E por fim, o exemplo, que a gente tem que obter a resposta temporal para o sistema, sendo o de t sendo degrau unitário em t igual a zero. Então aqui nós temos a nossa equação com A sendo o mesmo A do exemplo anterior, e agora com a entrada aqui, B, multiplicada por U. Então aqui essa é a fórmula que a gente viu, que é a fórmula de x de t. Então do exemplo anterior a gente já tem essa primeira parte, que era em relação à condição inicial. Então só está representada aqui novamente. Então agora para a segunda parte, a gente vai ter a parte da integral e com o deslocamento de t em tal. Então a gente faz toda essa substituição
de t menos tal, vai multiplicar pela entrada e multiplicar pela matriz B aqui. Então, aplicando a integral e as multiplicações necessárias, a gente chega que o x de t final vai ser a parte da condição inicial mais a parte da entrada, que foi essa conta feita aqui e resulta nessa nova matriz. Então, nossa apresentação seria isso, o conteúdo do subprojeto 3. Quer comentar alguma coisa, Bruno? Sim. Tipo, isso aí foi bastante interessante, porque eles abordaram com uma profundidade uma parte que a gente não abordou no nosso trabalho. Tipo, acho que esse é o objetivo dos vídeos, entendeu? Sim. Tipo, igual naquela parte, na parte de solução da equação, a gente não abordou muito porque a gente já estava com o tempo estourado. E vendo aqui, tipo, fica bem interessante. Só que... eu achei legal. Mas... Cara, eu sinceramente, sim, eu gostei dessa última parte, mas pra mim é a parte da disciplina que é mais complicada de entender. Eu, assim, basicamente meio que decoro essas formulazinhas. Na parte da solução de equação? É. Então, igual naquela parte que a gente tentou fazer lá, que a gente fez, na parte da realização da transferência, que a gente resolveu lá, e depois a gente colocou no MATLAB, que é bem mais fácil. Eu acho que se tivesse algum código pra fazer isso aí. Eu não cheguei a olhar ainda se tinha algum código que a gente pode fazer no MATLAB, mas com certeza deve ter. Não deve ter. Mas o bom é entender como é que funciona, não precisa ficar dando fórmula, né? Aí já bate direto no MATLAB. Mas pra mim, assim, é meio que eu sei o que é, mas assim, eu não entra na minha cabeça, sabe? Pra que serve? É, esse tipo de coisa. Mas, assim, a apresentação dos meninos ficou boa, assim como Ficou. a anterior, pelo menos que eu vi do Subprojeto 2, eu dei uma olhadinha, eles explicaram tudo bem resumido, bem direto. A primeira parte acho que é mais simples, mais tranquila de entender do que a segunda, da parte de solução, da equação. Mas achei que ficou legal a apresentação. Também achei bem da hora. Tipo, é um complemento. Sim. Quer comentar mais alguma coisa? Só isso. Beleza, então vou encerrar o vídeo aqui.